Oi gente, tudo bem por aí? Eu tô aqui com o meu chazinho, esquentando que hoje tá um dia frio. E hoje eu vim para falar para vocês nesse vídeo sobre os preços e as tarifas e as mudanças nos valores para 2021. Vamos lá saber o que sobe e o que desce nos preços em Portugal em 2021? A gente separou por assunto: moradia, custo fixo, alimentação, transporte. Eu vou falar desses itens um por um aqui nesse vídeo, mas é importante dizer que esses valores são reajustados por conta do orçamento que é feito pelo governo a cada ano e também leva muito em consideração o reajuste do salário mínimo. Esse ano, o salário mínimo foi reajustado em 30 euros, ele passou de 635 para 665 euros. Esse valor também é uma das coisas que contribui para os ajustes dos valores do que o português gasta aqui durante o ano. O primeiro item que a gente destaca é o preço dos aluguéis, que a gente chama aqui das rendas. Praticamente elas vão ficar no mesmo valor, não vão ter reajustes. É um reajuste tão pequenininho, tão mínimo, que nem é notado. Esse coeficiente é o de atualização do arrendamento urbano e rural. É assim que ele é chamado aqui. Ele foi reajustado em 0,99. Então, praticamente, as rendas vão continuar nos mesmos valores. E a eletricidade, a luz que a gente paga? Os interruptores que a gente liga, não pode esquecer de desligar, tem que economizar a energia do planeta. Os eletrodomésticos, enfim, será que vai ter reajuste? Sim. De acordo com a entidade reguladora dos serviços energéticos, a ERSE, esse valor deve diminuir, sim, ele deve diminuir 0,6% a partir já do início desse ano de 2021. Para nós brasileiros é um tanto quanto estranho, vamos dizer, diminuir uma conta de energia fixa, né, seja de água, de luz, etc e tal. Mas aqui em Portugal isso não é muito raro de acontecer não. Já em 2020, essa mesma tarifa teve uma baixa, teve um decréscimo de 0,4% e agora em 2021, então, 0,6% energia elétrica, um pouquinho mais barata. Mais um gole do meu chazinho, porque para fazer ele eu precisei do quê? Água. E a conta de água e coleta de lixo, como é que será que vai ficar? Bom, isso depende de cada concelho. Cada concelho é que tem uma empresa gestora desse serviço de fornecimento de água e de coleta de lixo, então você vai ter que ver com o seu concelho. De forma geral, os preços não vão ter alterações, vão continuar o mesmo. Tem uma novidade, que é uma lei que foi aprovada agora recentemente, que se você tiver contas em atraso, mas conseguir comprovar que está sem emprego ou que ocorreu algum problema financeiro devido à pandemia, você não precisa se preocupar que você não vai ter a sua conta de água cortada. Mas para isso, claro, você tem que tomar algumas precauções, comprovar de alguma forma esse fator. Mas de forma geral, nos conselhos não vai haver alteração, mas a sugestão é para que você veja aí na sua Câmara Municipal se a sua fatura de água vai ter ou não algum tipo de alteração. Falamos agora do preço do gás, porque em um outro vídeo a gente já falou que aqui em Portugal muitas casas, residências, apartamentos, enfim, ainda dependem do fornecimento de gás, de botijão de gás mesmo. Aqui em casa é assim. E uma boa notícia para os consumidores: o preço do gás deve diminuir 2,2%, o que deve gerar uma economia. Um botijão de gás de 9 litros sai mais ou menos 18 euros, então já é uma economiazinha boa para o bolso. Mas tem um detalhe: os consumidores devem ficar atentos para o preço da taxa de entrega. Essa sim, essa pode ser reajustada. Então não adianta muitas vezes você comprar um botijão de gás mais barato e aí cobrarem de você a entrega mais cara, você vai acabar pagando o mesmo preço antigo. Se você tiver curiosidade e quiser saber como é que é calculado esse preço, ou também quanto cada vendedor pode cobrar no máximo até cada botijão de gás, que tem vários modelos e vários tamanhos, vários pesos, você pode entrar nesse site que a gente vai deixar aqui embaixo, que é da entidade reguladora. Lá tem todas as informações.
Preço das telecomunicações, quanto é que a gente paga no telefone fixo, na internet, no telefone celular, né, nos telemóveis. Aqui são várias as empresas que fornecem, que promovem esse serviço. Tem a Nós, tem a Mel, tem a Vodafone e algumas outras. Todas elas já colocaram os preços atualizados, não tem nenhuma grande alteração nesse valor, mas é muito importante que quando termina o contrato, você reveja os valores que você paga. Enquanto o contrato tá, e geralmente eles duram um ano, você precisa pagar o que você combinou lá no início. Ele não tem um reajuste durante esse primeiro ano de contrato. Quando esse ano acabar, aí sim, aí você pode negociar um novo plano, tanto para diminuir o seu valor ou então para aumentar o seu serviço. Você pode talvez pedir para manter o mesmo serviço e não aumentar o seu valor. Tudo vai de você conversar com a sua operadora, né? Porque como também no Brasil a gente precisa ficar atento o que a concorrência está oferecendo. De repente você descobre um plano que tenha mais vantagem e aí você pode trocar, você pode fazer a portabilidade. Mas nesse ano nenhum grande valor, nenhum reajuste muito grande vai ser colocado para os consumidores. Vamos agora falar dos preços da alimentação, mas antes disso eu vou fazer um pedido para você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as novidades. Se você está gostando desse vídeo, já curte aí, deixa o seu joinha, que pra gente é muito importante. Se você tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, escreve aqui embaixo os nossos comentários, que é sempre um prazer receber. Bom, preços de alimentação devem continuar mais ou menos como já era antes, porque em outros conteúdos, em outros vídeos aqui da Nacionalidade Portuguesa, a gente já explicou para você que os valores dos alimentos não têm uma alteração tão significativa e tão notável quanto a gente vê no Brasil, por exemplo. Porém, alguns itens básicos, alguns itens de primeira necessidade sofrem reajustes de acordo com o reajuste do salário mínimo. Então, como o salário mínimo foi reajustado em 30 euros, os preços, por exemplo, do pão e do leite podem ser reajustados. Não é que devem ser, eles podem ser, eles têm, claro que cada órgão tem a sua fiscalização, mas pode sofrer alguma alteração sim, nada muito significativo, mas como aumenta o salário mínimo, os bens essenciais também podem acabar subindo um pouquinho. Transporte público. O transporte público interno nas cidades não deve ter alteração, deve continuar o mesmo. Mas tem uma exceção dos transportes de comboio, de trem. O Alfa Pendular, que é o comboio rápido que faz a linha Lisboa-Porto, esse deve ter uma alteração. É a única exceção dos transportes coletivos que vai subir. O resto tudo deve se manter no mesmo preço. De 30 centavos na classe conforto, um aumento de 30 centavos, não, gente, de 30 cêntimos, e o da classe turística de 20 cêntimos. Então, é a única exceção do transporte coletivo, os demais preços se mantêm os mesmos. Mas tem uma alteração na gasolina, no gasóleo, como é chamado aqui. Tem uma taxa, que é a taxa de emissão de carbono. Essa taxa deve aumentar e esse valor deve ser repassado para o consumidor final. É muito caro esse aumento? Não é muito, deve ser mais ou menos 1 cêntimo por litro de combustível no carro, né? Enfim, no veículo. Mas no fim do ano, isso sim, claro, tem um aumento, principalmente se você utiliza muito o seu automóvel. Então, esse é o aumento considerado para o combustível dos veículos. E tem mais uma taxa que a gente separou aqui para vocês, que é referente também a transporte, né, a meios de movimentação, mobilidade urbana, que são o preço das portagens. O que são as portagens mesmo? São os pedágios das estradas. Como vocês sabem, as estradas aqui em Portugal são muito boas, mas claro, para isso acontecer, o cidadão e a cidadã precisam pagar as portagens e os preços delas nas autoestradas deverão voltar a manter-se. Em 2021 não deve ter alteração, os preços das portagens não são assim tão baratos, mas valem a pena realmente porque é uma segurança a mais nas estradas, nas autoestradas, mas não vai ter alteração, continuam os mesmos. Para saber os preços, você também pode acessar esse site que a gente vai deixar aqui, lá tem mais informações, se você tiver curiosidade ou se precisar dessa informação.
E esse preço que a gente vai falar agora é uma coisa muito estranha para colocar aqui num vídeo falando do que aumenta, do que sobe dos preços dos produtos em 2021 em Portugal, mas estamos em ano de pandemia. Então tem sim uma notícia relacionada ao preço das máscaras, né, que protegem do coronavírus, e também dos tubinhos de álcool em gel. Esses produtos, eles não vão ser taxados pelo governo, então eles não vão precisar, os consumidores não vão precisar pagar o IVA, que é a taxa sobre produtos aqui. Esses produtos vão se manter nos preços originais que tinham lá no começo, não podem por lei, inclusive, serem reajustados, porque a população ainda, infelizmente, precisa deles. E tem um produto que os portugueses usam muito e que vai ter um aumento de cerca de 10 cêntimos por maço. É cigarro, sim, o tabaco aqui tão consumido, infelizmente, pelos portugueses, porque eles têm um hábito muito grande de fumar, vai ter alteração no preço, vai ficar mais caro. E outra coisa relacionada também ao hábito de fumar deve doer no bolso das pessoas, dos fumantes, que é o aumento da multa para quem joga bituca de cigarro no chão. Essa lei foi aprovada no final do ano de 2019 e é de 50 euros por ação dessas, né? Há uma fiscalização, não é muito grande, mas enfim, ela existe. Se a pessoa for flagrada jogando bituca de cigarro no chão, ela pode pagar uma multa de 50 euros e esse valor foi reajustado para 2021 para 150 euros. Então, maior a multa, triplica, né, o valor da multa nesse sentido. E já que a gente está falando em multa, nessa mesma notícia que eu estava lendo sobre as bitucas de cigarro, tem uma outra lei que também foi aprovada sobre multas, que é a lei de abandono dos animais. Então, as pessoas que forem flagradas abandonando animais ou maltratando os bichinhos, elas já tinham de pagar antes um valor de 500 euros. E esse valor foi reajustado para 2.000 euros. Então, as associações, as entidades de proteção animal vão estar ainda mais em cima e o valor da multa é ainda maior. Maltratar animal, ninguém merece, né, gente? Se você quiser ler mais, se inteirar mais sobre o que aumenta e o que baixa de preço aqui em Portugal em 2021, lá no blog da Nacionalidade Portuguesa tem um texto super atual sobre isso, escrito pela Amanda Correia. Tenho certeza que você vai gostar. É só acessar nacionalidadeportuguesa.com.br e saber dessa e de outras notícias que a gente com tanto carinho prepara sempre para vocês. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!